Falemos hoje da verdade possível. Não podemos ser como somos, como acreditamos que devíamos ser. Temos forçosamente de nos tornar numa coisa diferente. Fintar a inevitabilidade, viajar por outros mundos, outras realidades, numa procura incansável pelo ideal de nós mesmos. Não é, pois, com espanto que ouvimos os analistas do espírito dizer que tornar-se é a doença da alma. E se finalmente atingirmos esse ideal, ou dele nos aproximarmos, para sermos mais exatos, devíamos acrescentar o advérbio aparentemente. Dizia eu que, e se finalmente atingirmos esse ideal, em pouco tempo nos iremos aborrecer a ponto de o enterrarmos, o esquecermos, numa espécie de procura do horizonte. Aquela linha que parece estar ali à mão, mais ou menos ao fundo, mas que de cada vez que nos aproximamos ela afasta-se. Ou então outros se encarregarão de nos mostrar o nosso erro sistemático. Creio que é por causa desta busca incansável do homem por si mesmo, parecendo até que nos escondemos para depois irmos à procura de nós próprios. Parece que é por causa disto que os chamados livros religiosos estão repletos de metáforas. Pelo menos é essa a minha leitura. Já li alguns parcialmente, porque de facto confesso que não consigo chegar até ao fim de nenhum livro religioso. Parece evidente que há alguns daqueles seres iluminados que escreveram, interpretaram ou contribuíram para o aparecimento desses livros, se terão dado ao trabalho de observar atentamente o comportamento dos humanos, a sua natureza, e depois foram registando as suas conclusões sob a forma de enigmas, de modo a não serem demasiado explícitos, evitando assim eventuais consequências processuais, digo eu. Não cabe aqui neste pequeno devaneio qualquer tentativa de analisar e explicar a forma algo insidiosa como alguns falsos profetas se apoderaram dessas gotas de luz e sabedoria, usando-as em proveito próprio, transformando-as numa espécie de palavra divina sob a forma de religião. A verdade, a chamada verdade, foi assim manipulada, tudo isto a meu ver, entenda-se, foi assim manipulada pelos demagogos ou políticos ancestrais de forma a conseguirem conduzir as massas analfabetas para o caminho que mais lhes convinha. Este é um facto incontestável e, à boa maneira dos contos que vão sendo corrigidos e ampliados à medida que são contados, a descrição original esbate-se completamente, acabando por ser adulterada e até mesmo ofuscada. Esta é apenas uma das muitas formas de acabar com a cultura, desvirtuando-a, melhorando-a, desenvolvendo alguns aspectos mais simples ou aparentemente simplistas. Tomemos o exemplo daquilo a que usualmente se chama a verdade e que deu o mote para eu falar destas coisas. Trata-se de uma espécie de utopia ou horizonte, como eu disse, pois nunca temos a noção do todo e vamos emitindo pequenas verdades ou verdadezinhas em linha com os fragmentos que conseguimos analisar. No fundo, olhamos para uma parte e tiramos conclusões sobre o todo inacessível. Não é? É preciso mostrar trabalho. Mostrar trabalho. Aqui está uma ilustração perfeita daquilo que eu referi.
Mas não é só essa enorme imprecisão que caracteriza a verdade possível. Aquilo que deu o nome a esta pequena conversa. Chamemos assim a verdade possível. E chamamos a verdade possível para distinguir da outra, da genuína, apenas acessível aos deuses. E aqui estamos já a entrar em terreno perigoso, não é? Portanto, vamos contudo, vamos partir do princípio que existem esses seres omnipotentes, omnipresentes, omnissapientes, omniinteligentes, que estão muito para além da nossa realidade tridimensional, e estarão, com certeza, e que conhecem o todo. Seguramente terá que haver alguém, alguma coisa, que conheça o todo. O pior é o efeito secundário imediato, pois cria-se inevitavelmente uma clivagem perigosa entre os seguidores dessa verdade possível, os crentes, e os que a contestam, os infiéis, os hereges, os outros, os que estão contra nós. E, como todos nós sabemos, quase não vale a pena eu concluir, porque quem me ouvir, se alguém me ouvir, concluirá logo que foi assim, por exemplo, que surgiram as guerras religiosas, ou tomando um tema atual, as guerras raciais, os conflitos raciais. Não é? Creio que não é necessário referir exaustivamente as terríveis consequências dessa dicotomia. O eu e o outro, os que são por mim e os que são contra mim, os bons e os maus, os que sabem e os que não sabem, os que detêm a verdade e os que não detêm a verdade. Estamos mesmo a ver que isto cria uma trincheira entre dois grupos perfeitamente antagonistas. Portanto, essa dicotomia, as consequências dessa dicotomia ou dessas dicotomias têm vindo a agravar ao longo das gerações. Se bem que a pureza original da divergência tenha sido adulterada por especialistas na manipulação de massas para fins pouco confessáveis, invariavelmente ligados a interesses financeiros, políticos ou ao poder pessoal. Daí que a atual situação de conflito generalizado entre pessoas de raças diferentes seja apenas uma das inúmeras vertentes, uma das inúmeros sintomas dessa doença global, a que se chama a tal divergência original. Bem, deste embrião separador, chamamos assim, aquela coisa que começou com a tal verdade ou as verdades parciais, e reparem que quando havendo uma verdade, como em tudo na vida, há sempre alguém que se queira apropriar dessa coisa que por acaso se chama verdade. Não é? Há outras coisas, há o poder, à sociedade, ao mundo, ao cosmos, todos querem ser o dono de uma coisa qualquer. Portanto, dizia eu que desse embrião separador resultaram outros tipos de divisão de nível secundário, como seja a dicotomia entre mortais e imortais. Aqueles que se vão libertando da lei da morte, como o Luís de Camões, não é? Como dizia o poeta, que se vão libertando do esquecimento e apenas desaparecem fisicamente, mas continuam a andar por cá, não é? Como o Eusébio, por exemplo, também falando no futebol, ou o Pelé, não é? Mas pasme-se, pois esse estatuto depende sempre da vontade política de quem estiver aos comandos da sociedade em determinado momento. E não é sem surpresa que determinados ídolos vão sendo ostracizados à boa maneira de certos deuses que vão caindo em desuso. É aquilo que nós podemos chamar os ídolos de pés de barro, não é? De qualquer modo, é mais uma vaidade dos vivos, pois os outros, aqueles que desapareceram, já não se importa nada com isso não faz qualquer sentido para eles. Não
Há um outro grupo que eu gostaria aqui de referir, que são aquilo a que se chamam os virtuosos. Também há quem lhe chame os santos, que ascenderam a esse estatuto apesar dos seus pés de barro, digamos assim, mas que enfermam do mesmo mal dos membros do outro grupo acima, os clonáveis, pois o seu estatuto também depende da vontade de quem lidera as hierarquias das respectivas organizações religiosas. Como sabemos, há santos que são ostracizados, há santos que são derrubados do seu pedestal, e aqui vem aquela imagem da malta que anda agora aí a deitar abaixo as imagens de bronze, sem sequer saber o que é que aquilo significa, não é? É uma coisa deste género, não é? Mas a outro nível, um nível mais intelectual. Este é mais irracional, mais animalesco, mais humano. Portanto, eu diria que tudo depende do momento. E o drama é que o momento não é eterno, como alguns teóricos do nada defendem. A teoria do nada é uma coisa extraordinária. O que acontece é que há uma infinidade de momentos e a esse conjunto infinito se dá o nome de eternidade. Daí a gota de água ser confundida com o oceano. É uma alegoria, uma metáfora que muitas vezes se usa, porque de facto, quando nós deixamos cair uma gota de água, quando esprememos o cabelo dentro do oceano, na praia, será que é a gota que desaparece no oceano ou é o oceano que se transforma na gota? É mais ou menos esta a dúvida. Alguém pensou nisto e depois de pensar nisto, há milhões que continuam a pensar nessa coisa. A resposta à questão clássica, envolvendo a parte e o todo, ainda está para ser dada. Mas a realidade é que há coisas e pessoas que vão desaparecendo. Como a gota, não é? Será que elas também se vão transformando no todo? De facto, a analogia é fácil de fazer, não é? A gota desaparece, uma pessoa morre, desaparece. Será que assumimos o todo ou o todo é que nos assumiu? A tal história de nós não sermos uma alma que habita um corpo, mas sim um corpo que habita uma alma. A coisa está-se a compor, não é? Talvez todos nós nos julguemos imortais, apesar de irmos vendo os outros cair ao nosso lado, desaparecer deste mundo. E friso deste mundo, porque este é apenas um pequeno mundo. Basta olhar para cima, não é? Ou para baixo. Já não sabe bem quando olha para cima, se olhar para cima, se olhar para baixo, se para o lado, não é? Esta é outra questão que iremos abordar seguramente. No fundo, sabemos que temos um crédito limitado de momentos, mas não temos a consciência do seu limite. Haverá sempre um momento seguinte e uma vaga possibilidade de que o derradeiro momento nos apanhe de surpresa. E eu já tive essa percepção perante um momento especial que vivi há uns anos, em que estive numa espécie de limite incompreensível. Mas isso é outra história. Portanto, haverá sempre um momento seguinte e uma vaga possibilidade de que o derradeiro momento nos apanhe de surpresa. Isso é um facto. Ou então, vamos seguir um caminho mais fácil e teremos que rever completamente o nosso conceito de eternidade. O que é que acham?